Boa tarde a todos! Novamente estamos aqui no OAB Podcast Justech. Queria agradecer imensamente a nossa empresa patrocinadora aqui da nossa OAB Tatuapé Justech, que fez esse brilhante trabalho aqui desse podcast. Queríamos agradecer, está passando aqui na nossa TV também, o nosso apoiador cultural. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer imensamente hoje o dia inteiro de podcast, o dia inteiro de conteúdo, o dia inteiro de assuntos voltados para a área jurídica aqui na OAB Tatuapé, onde tivemos vários autores, vários membros de comissões, vários advogados e vários excelentes pessoas voltadas na área jurídica, promotores, embargadores. A gente teve várias pessoas aqui passando hoje e eu quero agradecer imensamente. A gente já está indo para o final, tem mais dois podcasts aí que a gente vai divulgar e eu gostaria de agradecer especialmente que esse evento está sendo realizado pela editora Mizuno. Está aqui o Rafael. Obrigado, Rafael, por acreditar na subseção OAB Tatuapé e trazer esses grandes nomes da advocacia, esses grandes nomes da área jurídica também. Obrigado, Massicano. Agradeço demais também aqui a oportunidade de estar aqui, né, disponibilizar toda essa estrutura sensacional que tem aqui a OAB Tatuapé. Todos os funcionários, todo mundo sendo muito colaborativos com a gente, né, e com os autores, né, o professor Wilson, o professor Fernando, que estão aqui, né, entre outros que já vieram e fizeram aqui o podcast e marcaram presença no nosso evento. Muito obrigado. Obrigado pela presença, Rafael. É um imenso prazer. Para quem está nos assistindo, não veio, está perdendo. Aqui tem vários livros com descontos exclusivos para esse evento. Se você está nos assistindo ao vivo, corre, ainda dá tempo, vem, comparece, porque o sucesso e os descontos são excepcionais. Eu olhei lá, realmente são descontos voltados para o mês do advogado. Mês do advogado, desconto para advogado, né, Wilson? Meu amigo Wilson aqui mais uma vez presente, obrigado pela presença, Wilson. Muito obrigado também, doutor Massicano. É isso aí. E leva o autógrafo ainda do autor. Hoje nós temos aqui vários autores e a gente tem um convidado desse painel agora, que é o Fernando Brandraris. Fernando, que é especializado em proteção patrimonial, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial e especialista em estruturas internacionais para proteção patrimonial e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiros. Obrigado, Fernando, por estar aqui e faça as suas considerações iniciais, meu querido amigo. Obrigado, Massicano. Obrigado, Wilson, pelo convite nas obras, Massicano pelo convite em participar do podcast. E o Rafael também, né? Já somos parceiros há algum tempo, estamos fazendo as contas, mais ou menos 3, 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, pelas obras. Estamos indo para a 6ª obra, se não for a memória. É um prazer. E já adianto aqui também a OAB Tatuapé, que tá maravilhosa, né, Massicano? Tá, a obra que vocês fizeram, o podcast aqui, o prédio, tá muito bacana. Só pede pra nossa, que é em Pinheiros, e a nossa tá melhor. Olha o jabá de Pinheiros aí, Adriano. Ele tá defendendo o dele, tá certo. Tá isso certo, aí. Tá justo. É isso aí. A gente tá com o livro que o Fernando também é coautor, juntamente com o organizador daqui do querido Wilson, que são os 30 anos da internet no Brasil, Direito Digital. Fernando, fala um pouquinho desse livro aqui pra gente. Esse livro fala pelos 30 anos, em homenagem à ministra do STJ, Nancy, né, se não for a memória, sim, né? Da Nancy. E é um tema recorrente, digamos assim, né? 30 anos, mas as coisas vão mudando diuturnamente com a internet. Né? Estamos aqui com o próprio podcast, com inteligência artificial, não é? Já convidando vocês aqui para o nosso Congresso de Direito Empresarial. Convidei o Wilson, por questão de data não vai poder participar. Tem um painel dia 9 de outubro no OAB Pinheiros, nosso 3º Congresso de Direito Empresarial. Vai ter um painel sobre direito digital, né? E aí, além do direito digital, né, você vê as implicações que a internet ela traz, né, para os estudos do livro. Da LGPD, da Geral de Proteção de Dados, na inteligência artificial,
Enfim, é um caminho aí que, primeiro que ele é sem É um caminho sem volta, volta, né? ele é sem volta e essa ida tem que ser ida com muito cuidado, né? Tem que... Que impactou bastante na sociedade, né? Impactou muito e vai impactar muito mais com o chat, né? Você fica louco com o chat GPT ali, entre outras plataformas ali, você fica doido com a evolução. Bacana, legal. Muito, E, Fernando, muito interessante. qual foi o seu tema aqui desse livro? Você lembra de cabeça? Não lembro de cabeça o artigo que eu fiz nesse livro. Eu vou tentar achar aqui. Enquanto isso, toca aí, Wilson, porque até lá eu acho. Como bom dito aí, né? Nosso amigo vai falar sobre proteção patrimonial. Então, Fernando, o que é que você poderia falar desde já o que seria uma proteção patrimonial? Bom, a gente no Brasil a gente tem uma regra que está lá na nossa legislação do Código Civil de que o patrimônio dos sócios não é responsável por dívidas da empresa, né? Essa é a nossa regra. A exceção, né, é a responsabilidade dos débitos da empresa com o patrimônio dos sócios. E aí aqui você tem a desconsideração da personalidade jurídica, que está no artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O famoso IDPJ. O IDPJ, né, que na verdade tem o IDPJ, está na nossa legislação, mas a Justiça do Trabalho não tem o IDPJ, né, já é uma desconsideração, sem muitas vezes até o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Você tem formação de grupo econômico por unicidade de sócios, né? Então eu sou sócio dos dois lados. Eu sou sócio da empresa patrimonial, meu escritório, a minha fábrica, e também tenho ali a minha empresa patrimonial. E você tem aí, eventualmente, a formação do grupo econômico por unicidade de sócios, né? Então você no Brasil hoje você não tem uma proteção patrimonial. O que a gente fala muito de holding familiar, holding imobiliária, holding patrimonial, a gente não tem uma proteção patrimonial. A gente tem até um planejamento tributário e um planejamento sucessório. Mas proteção em si, você dizer que o empresário está protegido com seus bens particulares ou com uma empresa patrimonial, ela não tem. Então a única forma que a gente tem de proteção patrimonial são os institutos internacionais, né? Aí a gente vai para as empresas internacionais, ao vulgo offshore, você tem o trust e você tem também a fundação internacional para formar a estrutura, planejar o tripé, né, que falamos, planejamento acessório, proteção patrimonial e planejamento tributário. É o que a gente enxerga na nossa legislação por falta de uma estrutura que nos faça ficar tranquilo para a proteção patrimonial. É mais ou menos isso. Só fazendo um corte, traz aqui para mim, Wellington. Só fazendo um corte, o lançamento do livro 30 anos de internet no Brasil digital, que o Fernando também é coautor. Ele abordou o tema uso da arbitragem como instrumento de resolução de conflitos decorrente da contratação eletrônica. Muito bacana o tema. Quem se interessar, é um livro hoje referência no direito digital. Está aqui para vocês também adquirirem. Mas voltando ao assunto sobre holding, Fernando, me fala uma coisa. A gente está conversando que tem as trusts, offshore e todos esses mecanismos de não só sucessão, mas de proteção patrimonial, né? E eu gostaria de entender como é que utiliza essas empresas do estrangeiro, considerando a Receita Federal, como é que ela se porta, como é que ela vê a entrada de empresa estrangeira para esse sentido, como é que essa estrutura é atingido aqui dentro do Brasil? Veja, não é proibido nós termos empresas internacionais em solo brasileiro, né, desde que cumpram as regras brasileiras, né? Então, a gente... Claro, toda empresa ela tem uma essência que é atividade empresarial. Ela não é criada nem montada para você praticar qualquer ilícito, seja ele desvio de dinheiro, corrupção, lavagem de dinheiro e por aí afim, né? Se você trabalha com ela certa, seja ela com investimentos ou planejamento acessório ou até a proteção patrimonial, o que não é proibido, né? Não há qualquer irregularidade, né? O que tem um pouco as pessoas têm um pouco de receio é realmente isso, Massica, né? Eu vou montar uma companhia estrangeira e vou ter uma fiscalização, vou ter a Polícia Federal batendo na minha porta. Sim, a maioria tem esse preconceito. Esse preconceito, alguma coisa nesse sentido, né? Mas saiu há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, uma reportagem na Folha de São Paulo, mencionando que 80% dos imóveis que estão na região dos Jardins é de empresas internacionais. São das empresas offshore.
Então veja, não é um caminho, é um caminho sem volta também, fazendo um comparativo que o Wilson falou, né? Você tem estruturas para proteção patrimonial, não é proibido você ter uma estrutura para proteção patrimonial, tampouco é proibido você ter uma estrutura internacional para você fazer seu planejamento acessório e a proteção patrimonial. Haja vista nos últimos tempos, né, que se a notícia está no noticiário, que o Silvio Santos ele fez a estrutura de proteção patrimonial dele com planejamento acessório, né? As filhas receberam os valores, não sei a quantidade do valor, mas receberam um patrimônio de uma empresa, de um valor de uma empresa que estava no Panamá, né? Entre outras pessoas. Essa estrutura. O que muitas vezes as pessoas fazem confusão é: eu vou ter uma empresa americana e vou me tornar cidadão americano, ou terei uma empresa americana e serei residente fiscal nos Estados Unidos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu posso ter uma empresa americana e continuar sendo residente fiscal, ou ter empresa americana e tornar-me residente fiscal americano. Mas uma coisa não leva a outra. O fato de eu ter uma empresa americana não me dá cidadania americana e não transforma minha residência fiscal americana, seja para os Estados Unidos ou para qualquer país da Europa, América Central. Então existe muito essa confusão, muitas vezes, de fazer essa vinculação. Mas qualquer pessoa pode ter a empresa internacional para fazer o que quiser também, né? Não somente para planejamento tributário ou planejamento sucessório. E me fala uma coisa, uma pergunta que sempre surge é: como é que é feita dentro dessa estruturação societária as empresas do estrangeiro para entrar e operar no Brasil? Eles acabam adquirindo os bens, porque vamos imaginar que o dono do patrimônio tem um patrimônio no Brasil, imóveis, carros e tudo mais, e ele não quer mandar para fora, ele quer permanecer com o patrimônio aqui. Como é que é a operação dessas empresas do estrangeiro ao adentrar aqui? Ele toma conta do patrimônio, participa da sociedade? Como é que é esse formato? Num primeiro momento, você pode pegar essas empresas internacionais e ela passa a ser proprietária do teu imobilizado, da tua casa, do teu carro, por exemplo, enfim. Num segundo momento, a gente pode transferir os imóveis para uma empresa nacional e depois a empresa internacional entra no seu lugar. Você sai da empresa nacional, transfere as cotas sociais para a sua empresa internacional e ela entra no teu lugar na empresa nacional. Então, no primeiro momento, ficam os imóveis do Brasil. Quem é dono é uma empresa nacional
e quem que é o sócio uma empresa internacional. E aí você faz as escaladas, né? A depender da estrutura que a pessoa necessita ou quer, e você vai fazendo camadas. Você vai colocando mais uma empresa internacional em cima, ou se transfere as cotas sociais dessa empresa internacional para um trust, se transfere para uma fundação, ou para as cotas para uma outra jurisdição. Por exemplo, você começa com uma Brasil americana e se transfere as cotas dessa americana para uma panamenha, ou se Brasil Uruguai panamenha, ou você começa com o Panamá, vai para o Uruguai. Então aí você vai montando. Direito societário é bacana porque você vai mexendo, você vai estruturando todas as estruturas. Mas interessante também, né, doutor Fernando, é que em alguns países como Portugal não existe o imposto de transmissão sobre causa-mortes. Então, você tem algumas jurisdições que não tem. Portugal, América Central você não tem. Né? Você tem algumas jurisdições que você não paga imposto de transmissão. Bacana porque a gente operando no estrangeiro, as substituições de cotas automaticamente não entra pela jurisdição brasileira qualquer alteração, somente a alteração no estrangeiro, né? E aí quando ele muda a alteração societária, ele é obrigado a informar aqui a Receita Federal ou ele vem por procuração? Qual que é o modelo normalmente utilizado? A empresa nacional, a empresa estrangeira que vem para o Brasil, ela vem com a documentação consularizada ou por apostila de Haia, né, se for uma jurisdição que esteja na Convenção de Haia, vem para o Brasil, por intermédio de uma procuração, também tem que ter um procurador, pode ser a pessoa dona da estrutura ou uma terceira pessoa contratada, que vai ser responsável por essa empresa para receber citações e intimações. Certo? Ela vem para o Brasil, tem o seu CNPJ e passa a ser sócia de uma empresa nacional ou passa a ser proprietária diretamente dos imóveis. Receita Federal, a única obrigação que você tem a depender da jurisdição é informar o beneficiário final. Vírgula. Eu só vou declarar quem é o beneficiário final se for nas jurisdições mais favorecidas tributariamente. E a Receita entende 17%. Jurisdições que tributam abaixo de 17% tem que informar a Receita Federal. Acima, você não tem a obrigação de informar a Receita Federal. O beneficiário final, estou dizendo. Tá? Então, por exemplo, se você vem com uma empresa da Europa, que normalmente a Europa não é um paraíso fiscal de uma maneira geral, você não tem a obrigação de identificar quem é o beneficiário final. Se você for uma América Central, que normalmente são paraísos fiscais, você tem que identificar o beneficiário final. Mas, com forma de proteção patrimonial, isso pouco importa. Né? Porque você não vai ter... Você tem a estrutura operacional e você tem uma outra empresa que é a tua empresa patrimonial. O teu credor eventualmente só vai pedir a quebra do sigilo se ele desconfiar de que aquela estrutura com as empresas internacionais é sua. Se você deixou um rabinho, né, digamos assim, aberto, que o credor desconfia, tem um cheirinho e fala, o Massicano é sócio ali, mesmo pela teoria da aparência, né? Ou seja, não está no nome dele, né, diretamente, mas pela teoria da aparência, pelo que ele está fazendo, está deixando de fazer, está sempre andando com o carro da empresa, mora naquele apartamento que não é dele, mas ele não tem grana suficiente para pagar o aluguel. Eu estou achando muito estranho. Aí ele começa a pesquisar aquilo ali e eventualmente ele vai informar isso ao juízo. Acho que ele é o dono daquela empresa, informa ao juízo, com as provas ali ele vai querer identificar quem que é o beneficiário final daquela empresa dona do apartamento que você mora. Caso contrário, dificilmente o teu credor vai conseguir formar o grupo econômico ali com a tua empresa, você e com a empresa patrimonial. Bacana, interessante. Mesmo porque essa formação de convicção, ele tem que abrir um incidente, né? Que é o IDPJ, né? O Wilson. E incidente, agora tem já incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso. Né? E com esse incidente agora, os tribunais já têm um consolidado, já pacificado na jurisprudência de que incide também a sucumbência. Então o que acontece? Não é, antigamente, vamos alegar, vamos ver se cola. Se colar, colou, se não colar, né? Agora não, agora com o incidente, se ele não tiver provas concretas e alegar e não conseguir provar, ele tem ali a verba sucumbencial, que para mim é muito importante, porque realmente o incidente é um processo novo ali de discussão fora do processo principal. Tem produção de provas, tem tudo, né? Muito embora você acaba beneficiando o próprio devedor, né? Porque é um risco para o credor. Dependendo do valor, ele fala, vou ou não vou? Sim. Tento ou não tento? Né?
Eu acho que ele só vai mesmo Quando tiver a certeza, quando né? tiver a certeza. Porque se ele estiver achando alguma coisa, é um risco muito alto ainda de ele ter essa verba sucumbencial, né, Wilson? E provas também, né? Tem que ter certeza. E as provas contundentes, né? Para provar isso. É porque o ônus probatório cabe a quem alega, né? Quem vai se defender, ele não tem que provar nada. Quem tem que provar que tem um grupo ali, ou um incidente que tem a formação ali da responsabilidade é o próprio credor. É o credor. Né, Wilson? Você já viu algumas decisões favoráveis de DPJ, de desconsideração? Com certeza. Do mesmo forma que existem improcedências no DPJ, também existem famosas procedências também, né? Eu já tive um cliente que, particularmente, nós conseguimos sim obter a desconsideração da PJ. É um tema que é bem relevante, porque entra exatamente naquela mudança, inclusive o artigo 50 do Código Civil, recentemente modificado, que tem que estar escrito, né? Agora, que tem que comprovar efetivamente a má-fé, né? Tá, agora, nessa mudança, ele vem exatamente para abarcar isso. Mas, Fernando, me fala uma coisa. A gente sempre vê os grandes empresários, todos praticamente já têm essa proteção, essa hold aí. Você falou o Silvio Santos, a família do Augusto Liberato também tinha, e a gente vê tantos outros grandes empresários aí com isso. Os pequenos e médios, eles ouvem falar, às vezes, principalmente os pequenos. Como é que eles têm acesso a esse tipo de informação, conteúdo? Como é que eles fazem? Tem um livro bom que foi lançado aí, né, Rafael? Com certeza, na editora Mizuno vão encontrar, né, bastante doutrina aqui do Dr. Fernando Bradalês, que é o livro Holding, né? Offshore. E são 2 livros. Você lançou um livro disso só. Que bacana. Isso. E o Offshore. Offshore, Estratégias Jurídicas para Proteção Patrimonial, se não falhar. Tá vendo aí, doutor Tiago? Ele ainda não nos presenteou, tá vendo? Tá vendo? Eu quero um livro desse. Vou levar. Viu? Boa pena que eu não tenho nenhum aqui, mas daria com certeza. Mas tem pouco material, na verdade, né, Massicano? Tem pouco material, são poucos escritórios, são poucas pessoas especializadas nesse assunto de proteção patrimonial. O que tem são as pessoas que falam que a holding familiar, né, a nossa, evidentemente, sociedade limitada, ela tem a proteção patrimonial. A gente sabe que não tem. E aí surgem alguns gurus de internet, digamos assim, que falam que a sociedade anônima também protege patrimônio. A sociedade anônima, ela também tem a desconsideração da personalidade jurídica. Ela sofre os efeitos da sociedade anônima, não é? Então não tem uma... o que muda a sociedade anônima limitada é a juntada na junta comercial das obrigações que tem lá de societárias. Mas no final o sócio sempre aparece, né? Não tem como... Quando eu faço a cessão das ações da SA, eu não tenho obrigatoriedade de levar na junta comercial, não é? Mas quando tem a desconsideração da personalidade jurídica, o credor vai intimar o diretor da empresa a apresentar quem são os atuais acionistas. Porque tem um livro lá, tem um livro de ações. O livro de acionista que é obrigado a ter, né? Então não tem como a pessoa ter só o título na época, como tinha títulos ao portador. Ao portador. Né? Títulos ao portador na década de 90. Hoje não tem mais. Mas falando do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, a gente sai de um momento que era dificílimo pegar na década de 80, década de 90, não sei se vocês vão lembrar, mas existia um ditado, né? Sócio rico e sociedade pobre. Você tinha uma execução contra a sociedade, batia na sociedade, não recebia nada, mas o sócio dando uma de bacana. Né? Aí veio na doutrina, na jurisprudência, a desconsideração da personalidade jurídica, que depois veio positivada no Código Civil. E agora, depois veio o inverso, né? Sócio pobre, empresa rica, né? Você bate no Massicano, o Massicano não tem dinheiro nenhum, mas ele é sócio da OAB, que tem um patrimônio absurdo. E aí você tem a desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Que veio no Código, o denominado Código do Processo Civil do Fux, né? Que ele foi um dos autores do projeto. E aí você chega num determinado momento da nossa legislação que você não tem nenhum tipo de proteção patrimonial. Não é? Você tem a desconsideração de um lado e a desconsideração da personalidade jurídica para o outro, e você tem a formação de grupo econômico do outro. Então, é que o velho ditado, né? Se correr o bicho pega, se correr o bicho come, né? Você não tem muita escapatória. E a Hold, então, ela virou mais uma empresa para evitar questões sucessórias, né? Impostos na sucessão familiar. A holding a holding eminentemente nacional, né, Rafael? Você faz um planejamento sucessório e um planejamento tributário a depender da situação.
Porque, veja, nem toda família é interessante que tenha uma holding familiar. Muito embora você vai sair hoje de uma alíquota arredondando de 27,5% para 15%, você tem uma bela diminuição. Mas se você colocar na conta o 27,5%, ninguém paga 27,5%, porque você tem deduções na pessoa física. Tem ali alimentos, ali Faculdade, escola, plano de saúde, pensão alimentícia, então você vai abaixo, diminui. Então, a depender da situação, esses 15% arredondando conta novamente, arredondando o número, pode ser que não vale a pena para essa família, para essa pessoa, transferir o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica pensando numa redução tributária. Então, você tem que colocar na ponta do lápis, ver se vale a pena ou não vale a pena. Sem contar o ITBI, Imposto de Patrimonio de Bem Imóvel, que em São Paulo é 3%. Então, você tem que colocar isso na conta também. Não é? Essas questões você tem que colocar na conta para ver se vale a pena você fazer um planejamento sucessório utilizando a holding ou fazer um planejamento sucessório utilizando a doação, o testamento ou transferindo o patrimônio para o exterior. Então, cada caso acaba sendo um caso. Aí é outra coisa também, né, Massicano? A gente vê também os gurus, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem aquele cara que ilude, fala, né? Não vai dar, é melhor e... A gente sabe, no dia a dia, né, no próprio Sim. contencioso, aí a gente vê as pessoas que aparecem, que falam que vão resolver o problema. Outra informação que falam é que abra-se uma sociedade anônima que você não paga inventário na transmissão das ações para o herdeiro. Pô, mas não tem. Eu só não vou ter inventário nem pagamento de ITCMD se o autor da herança não tiver patrimônio. Ele tendo patrimônio, você vai pagar o ITCMD. Não tem como fugir. Mesmo sendo cotas de uma SA. Exatamente. É isso aí. Fernando, a conversa está muito bacana, mas eu já recebi aqui a informação que a gente já está encerrando o nosso podcast aqui com a sua presença. Eu queria agradecer imensamente, Fernando, pela sua participação. Fica o convite, inclusive, para utilizar o podcast aqui. Fica aberto aí para você utilizar, para falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito relevante. Muito obrigado pela sua presença, viu, Fernando? Obrigado, Massicano. Muito obrigado pela presença também. Obrigado, Wilson. Thiago, pela oportunidade. Obrigado, Fernando. E fico aqui à disposição para um outro podcast, do Rafael também para os próximos livros, e o Wilson para os próximos livros. E também te convido para participar, não só você, como Rafael, o Wilson e o pessoal que está nos assistindo nessa câmera aqui, para o nosso 3º Congresso de Direito Empresarial. Que dia que vai ser? Da OAB Pinheiros. OAB Pinheiros, dia 9 de outubro, o dia inteiro de muito debate, muita informação. Vai estar lá grandes nomes, grandes professores falando sobre a reforma do novo Código Civil, né? Vai ter o Tartucci, enfim, o Maurício Bunazari, enfim, vai ter muita gente bacana, muita gente legal lá em Pinheiros, dia 9 de outubro. 9 de outubro, toda a advocacia convidada. Fernando, muito obrigado por estar aqui na OAB Tatuapé. Quero agradecer também mais uma vez a editora Mizuno por prestigiar a OAB Tatuapé com grandes nomes da advocacia, grandes nomes autores de livros jurídicos. Agradecer o Wilson, coordenador aí de várias obras, inclusive a obra que o Fernando fez como coautor em homenagem à nossa ministra Nancy. Mais uma vez, a gente está encerrando o nosso conteúdo. Quero agradecer imensamente a OAB Justec, que patrocinou também esse espaço para nós. É mais um apoiador da OAB Tatuapé. Muito obrigado pelo apoio. E agradecer, e a gente tem mais 2 podcasts que vai estar aqui. Você vai estar aqui, o Wilson vai estar aqui, Rafael junto. E a gente vai chamar para um intervalo e a gente volta já. Já.